Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através de nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde para você, ouvinte. Para você de rádio ligado na Portal Sudoeste. A partir de agora tem o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela companhia. Fique bem informado conosco. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Quinta-feira de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã à tarde, também com temporal e noite chuvosa, mínima de 19 com a máxima de 28, com probabilidade de 79% de 15 milímetros de chuva para hoje aqui na cidade de Livramento. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você. Detalhe, essa previsão aí vale para Livramento, Dom Basílio, né? Vale para Rio de Contas, vale para Paramirim, vale para todos os municípios da região, porque praticamente a previsão é a mesma, viu? Não tem mudança quase nenhuma. Então, 15 milímetros sendo aguardado, mas só se for agora à tarde e à noite, né? Porque pela manhã, por enquanto, nada de chuva, né, seu Samuel Tadeu? Com certeza. Pois é. Olha, estamos apenas começando o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, né? Portanto, para você, tem nossas pautas aí já chegando, tem muita informação. A partir de agora também você fica à vontade, pode participar, o WhatsApp está disponível, 7734441043. Mande para cá a sua denúncia, a sua reclamação, estamos à disposição. Nossa primeira pauta de hoje vem falar o seguinte: em Brumado, comando do 24º Batalhão reúne tropa e define diretrizes para fortalecer ações de segurança. Na manhã desta terça-feira, dia 9, portanto da última terça, o auditório do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, em Brumado, recebeu o efetivo do 24º Batalhão de Polícia Militar para uma parada geral conduzida pelo comandante da unidade, Tenente Coronel Josevan. O encontro realizado, portanto, marcou aí um momento de avaliação dos primeiros meses de gestão e de alinhamento das estratégias que irão nortear as próximas ações de policiamento ostensivo. Ao longo da reunião, o comandante apresentou diretrizes voltadas ao reforço da disciplina, dos protocolos operacionais e dos padrões de conduta, com foco em ampliar a sensação de segurança em Brumado e nos demais municípios sob responsabilidade do batalhão. A proposta é fortalecer o trabalho preventivo e garantir maior integração entre as equipes. Entre os destaques da parada geral, o Tenente Coronel Josevan deu as boas-vindas ao capitão PM Barcelos, que retorna à unidade para atuar novamente na coordenação estratégica de operações. Também houve um momento de reconhecimento aos policiais aniversariantes do mês. Encerrando o encontro, o comandante reafirmou que todas as ações devem seguir estritamente, portanto, a legalidade e o respeito absoluto à dignidade humana, reforçando o compromisso ético que orienta a missão policial militar. Então tá aí, né? Parada geral aí do 24º Batalhão na última terça-feira, dia 9, e parabéns para eles realmente aí, que continue fazendo aí, né, este belo trabalho, este ostensivo bem legal aí também e preventivo, né, combatendo o crime, principalmente trabalho de combate e de prevenção também contra os delitos aí na cidade, não só de Brumado, mas também como as outras cidades aí de abrangência do 24º Batalhão de Polícia Militar. Veículo suspeito de clonagem é apreendido pela PM em Contendas do Sincorá. A Polícia Militar apreendeu na tarde desse domingo, dia 7, um veículo com indícios de adulteração e possível clonagem em Contendas do Sincorá.
A ação ocorreu por volta das 15h20 após o SICOM acionar uma equipe do 24º Batalhão com base em uma denúncia encaminhada à central. Os policiais seguiram até o endereço indicado e durante a verificação identificaram diversas irregularidades nos sinais identificados do automóvel, reforçando a suspeita de fraude. Com a confirmação dos indícios, o veículo foi recolhido e apresentado à delegacia da cidade, onde as medidas legais foram iniciadas. Então tá aí, né? Mais um veículo recuperado, né? Mais um veículo recuperado aí pelo 24º Batalhão de Polícia Militar e desta vez lá em Contendas do Sincorá. Ok, gente? Certinho? Vamos falar agora o seguinte: Bahia mantém super desconto para quitação antecipada do IPVA 2026. Os proprietários de veículos na Bahia terão novamente a oportunidade de garantir economia no pagamento do IPVA. Em 2026, quem quitar o imposto em cota única até 10 de fevereiro terá acesso ao desconto de 15%, um dos mais altos do país. As informações completas sobre prazos e valores já estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda do Estado. O desconto de 8% permanece para quem optar pelo pagamento integral na primeira parcela do cronograma anual, cujas datas variam conforme o final da placa do veículo. Já o contribuinte que preferir parcelar continuará contando com a possibilidade de dividir o valor em 5 vezes, com início em março, quando vence a primeira cota para veículos, né, com finais 1 e 2. Para aderir ao parcelamento, o imposto precisa ser superior a R$120 e todas as multas e taxas de licenciamento devem estar quitadas até o vencimento da 5ª parcela. Caso o proprietário perca o prazo da primeira cota, perde também o direito ao parcelamento. De acordo com a FIPE, responsável pela elaboração da tabela de valores venais, com base nos preços de outubro de 2025, os valores que servirão de referência para o cálculo do IPVA 2026 terão variação média abaixo da inflação. Então tá aí, né? Ou seja, pague antecipados. Mas eu volto a falar aqui, viu, gente? Aí é no IPVA, tá bom? Ou seja, veículos que têm mais de 15 anos, por exemplo, na Bahia, não pagam IPVA. E por que eu tenho essa dúvida? Porque eu estranhava, né? Quando eu pagava o meu veículo e tal, eu pagava sempre antecipado, e quando chegava também na data do vencimento, se pagasse na data do vencimento, né? Ou seja, no mês, final da placa do veículo, às vezes dava ali setembro, outubro, eu chegava em janeiro e já pagava logo antecipado, mas não tinha o desconto. Aí eu fui verificar o que acontece. O meu veículo só paga licenciamento, porque o documento ele é composto por licenciamento, IPVA, multas e por aí vai, né? Seguro tá isento, a gente não tá pagando seguro no momento, né? Você já tá pagando realmente aí só o licenciamento, IPVA, multas de trânsito, se eu não tô enganado, acho que o seguro, né? No momento acho que tá isento, né? Seria o seguro obrigatório. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Então ele é composto aí por uma pancada de coisas. Para quem não paga o IPVA, vai pagar o licenciamento. Então, no licenciamento não tem desconto, só mesmo porque ele é mais em conta também, né? Só mesmo no IPVA, tá bom? Então o veículo tá paga. Explicado. O veículo que paga IPVA, paga o antecipado, já vai ter desconto, ok? Fiquem alertas sobre isso aí. CIPRV apreende carga de perfumes contrabandeados durante a abordagem na BA-026 em Tanhaçu. Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária CIPRV de Brumado, do posto de Sussuarana, apreenderam uma carga de perfumes importados contrabandeados na madrugada de terça-feira, dia 9, por volta das 3h da madrugada, durante uma abordagem realizada na BA-026 no município de Tanhaçu. A ação ocorreu após a fiscalização de um caminhão, onde os militares localizaram no compartimento da carga um total de 100 frascos de perfumes de diversas marcas reconhecidas internacionalmente. Entre os itens encontrados estavam unidades da linha Fantasy, Lavieste Belle, né? Olímpia, Angel, Euforia, Scandal, Lucron, Jupe Home, Million, 212 VIP, Rosé, Idolé, além também de fragrâncias da marca como Latafa, Ferrari, Alhambra, também Paco Rabanne, Giorgio Armani e também Narciso Rodrigues. Também foram apreendidas as versões de perfumes das linhas Brand, Cuba, PRLs, Ciclo, Orientica, Silver Scent, isso. Além de kits como Fantasy, Midnight e outras variedades femininas e masculinas. Todo o material, por não possuir documentação fiscal
e configurar mercadoria de origem estrangeira irregular foi recolhido e encaminhado para a delegacia de Itanhaçu, onde seguirão os procedimentos legais cabíveis. Agora, muito cuidado aí, né, para comprar certos perfumes de vendedores ambulantes aí, né? E você se saiu bem nas pronúncias aí, né? Pensa nos nomezinhos chatos pra caramba, hein? Ave Maria. Então aqui que é complicado, aqui o tal de... Escandal, Euforia, Jupe, Home, Million, Laviestibelli, é francês. Alhambra, né? Tem uns aqui que eu nunca vi falar, né? Pois é, viu? Pois é, então tá aí, né? Mercadoria apreendida, portanto, pela Polícia Rodoviária Estadual, né? A CIPRV de Brumado, isso na BA-026 em Itanhaçu, na terça-feira, dia 9, tá bom, gente? PM recupera motocicleta com restrição de furto roubo em Rio do Antônio. Na noite de terça-feira 9, por volta das 19 horas, uma equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de furto roubo durante ações da Operação Árpia no município de Rio do Antônio. A abordagem ocorreu depois que os policiais identificaram um jovem conduzindo o veículo sem apresentar documentação obrigatória. Diante da irregularidade, a motocicleta foi autuada e encaminhada ao pátio da 2ª Companhia. No local, uma inspeção mais detalhada nos sinais de identificação revelou suspeitas de remarcação dos números finais do motor, o que levou a nova análise por parte da guarnição. Após a checagem completa, os policiais confirmaram que o veículo possuía restrição por furto-roubo. Com a confirmação, a motocicleta ficou retida para os procedimentos legais e o caso seguiu para as medidas cabíveis previstas em lei. Rapaz, é duro, né? Com registro de furto, roubo e ainda com sinais identificadores aí adulterados, né? Pelo que informou aí a Polícia Militar. A Operação Orion Scorp fecha 3 lojas, apreende R$200 mil e armas de calibre restrito na Bahia. A Operação Orion Scorp, deflagrada nesta quarta-feira 10 pela Polícia Civil da Bahia, resultou na prisão de 8 pessoas, no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e na apreensão de R$200 mil em espécie, além de centenas de armas, incluindo calibre restrito, veículos e grande quantidade de munições no estado. As equipes atuaram simultaneamente nos municípios baianos de Vitória da Conquista, Guanambi, Palmas de Monte Alto, Brumado, Itapetinga, Jequié e Teixeira de Freitas, além de Montes Claros e Itaipé, em Minas Gerais, e Goiânia, capital aí, portanto, né, Goiânia, onde também houve prisão. No total foram detidos 4 suspeitos em Vitória da Conquista, um em Guanambi, um em Itapetinga e um em Jequié e um em Goiânia. A Orion Scorpio teve início após a apreensão, né, de uma carga de 7.850 munições transportada de Goiânia com destino a Guanambi e Tanque Novo, na Bahia. A partir deste flagrante, as investigações revelaram a atuação de um grupo que comercializava munições em larga escala de maneira irregular, utilizando empresas formalmente constituídas e supostamente autorizadas ao comércio de armas, munições e acessórios. Essas empresas mesclavam operações regulares com práticas ilícitas, valendo-se inclusive de CACs, né, com os caçadores, atiradores e colecionadores, para conferir aparência de legalidade e transações e também facilitar o escoamento dos produtos. Os levantamentos também indicam que o grupo se dedicava ao comércio ilegal de armas de fogo, incluindo armamentos de calibre restrito. O material apreendido ao longo das diligências inclui centenas de armas, entre elas fuzis, pistolas, revólveres, rifles e modelos de calibre 12, além de grande quantidade de munições e R$200 mil em espécie. O volume encontrado reforça a logística sofisticada aí e ampla capacidade de distribuição da organização criminosa. A operação também resultou no fechamento de 3 estabelecimentos suspeitos de comercializar armas e munições de forma irregular. Uma grande loja especializada em caça e pesca localizada em Goiânia e outras 2 unidades em Vitória da Conquista e Guanambi. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Armas, Munições e Explosivos, o Desarme, coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime e Corrupção, né, ao crime e à corrupção, também ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, DRACO. A iniciativa integra a Rede Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O material apreendido será encaminhado para análise pericial, procedimento essencial para detalhar a origem dos armamentos, identificar possíveis conexões com outras ações criminosas e fortalecer a linha investigativa já em andamento. Os laudos técnicos devem fornecer insumos importantes para aprofundar as investigações e podem resultar em novos desdobramentos, ampliando o alcance da operação. Viu aí? A gente falou ontem aqui, não foi?
da ação que estava sendo realizada, Brumado, Palmas de Monte Alto, Guanambi, Teixeira de Freitas e tal, e por aí vai. Olha o resultado aí. Olha a quantidade de apreensões. 3 lojas fechadas, R$200 mil apreendidos, armas também, de vários calibres apreendidas, né? E, portanto, se utilizavam aí dos CACs, né? Os chamados CACs, né? Que é os caçadores, colecionadores e tal, e por aí vai. Rapaz, caçadores, atiradores e colecionadores. Difícil, né? É complicado, viu? Após conclusão de reparos emergenciais, tráfego volta ao normal na BA-270 entre Encruzilhada e Ribeirão do Largo. O fluxo de veículos da BA-270 entre Encruzilhada e Ribeirão do Largo voltou à normalidade na terça-feira, última terça-feira, dia 9, depois que equipes da Secretaria de Infraestrutura da Bahia concluíram os serviços emergenciais no trecho danificado. A circulação havia sido totalmente interrompida na última quinta-feira, dia 4, quando um bueiro cedeu em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Com a repercussão provisória da área afetada, o trânsito foi liberado de forma segura para motoristas que utilizam a rodovia. Segundo a CEINFRA, a instalação de um novo bueiro será incluída na obra de pavimentação que contempla o trajeto entre Encruzilhada e o povoado de Boa Vista da Tapera e o distrito de Vila Café, cujo processo de licitação está em andamento. Ou seja, tráfego liberado por lá, viu? Tráfego liberado. Brasil registra queda nos divórcios em 2024 após 3 anos consecutivos de alta. O número de divórcios no país voltou a cair em 2024 depois de 3 anos seguidos de crescimento. No ano passado foram contabilizados 428.301 divórcios em primeira instância ou lavrados por escrituras extrajudiciais, redução de 2,8% em relação a 2023, quando o total havia chegado a 440.827. A última retração registrada havia ocorrido em 2020. Quase todas as regiões contribuíram para essa queda. O Sul teve retração de 1,4%, Sudeste com 2,5%, Nordeste 3,1% e o Centro-Oeste, portanto, menos 11,8%. O Norte destoou do cenário nacional e apresentou alta de 9,1%. Os dados integram as estatísticas do Registro Civil divulgadas nesta quarta-feira 10 pelo IBGE, que reúne informações de cartórios, várias judiciais e tabelionatos de notas. A pesquisa também revelou uma mudança significativa no perfil das famílias que se separaram. Pela primeira vez, a guarda compartilhada entre pais e filhos menores, ou seja, 44,6%, superou a guarda unilateral materna com 42,6%. Uma década antes, a diferença era expressiva, 7,5% contra 85,1%, respectivamente. Em 2024, os divórcios concedidos judicialmente representaram 81,8% do total. Entre esses casos, a maior parcela envolveu famílias com filhos menores de idade, somando 45,8%, porcentagem ligeiramente inferior à de 2023. Logo depois aparecem os casais sem filhos, responsáveis por 30,4% das dissoluções. A pesquisa também aponta que os homens se divorciam em média aos 44,5 anos, enquanto as mulheres encerram matrimônios por volta dos 41,6 anos. Entre casais de sexos diferentes, para cada 100 casamentos ocorridos em 2024, houve cerca de 45,7 divórcios, número menor que os 47,4 registrados no ano anterior. O tempo médio entre o casamento e o divórcio permaneceu estável em 13,8 anos, repetindo a marca de 2023 e ficando abaixo da média de 2010, quando era de aproximadamente 16 anos. Não é novidade, né? Não é novidade. Tá durando aí 13,8 anos na média da pesquisa, né? Antes durava 16. Eu vou mais além. Se tiver durando isso tudo, tá bom demais. Porque hoje em dia tá assim, né? O namoro vira aquela coisa, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, né? Namorando. Aí casa. Quando casa, 3 meses depois estão separados. Aí você tá olhando aí, querendo dar risada, por quê? Mas não é verdade? É realidade, né? Exatamente. A gente ri mesmo porque parece piada mesmo. Piada. É caso de rir mesmo, mas eu vou te falar um negócio, tá desse jeito, né? Não era antigamente que os namorinhos lá no meu pai, minha mãe, os mais velhos, né? Minha avó conta que era o pai e a mãe que arranjavam os casamentos, não era nem eles que arrumavam, eram os pais, né?
E aí o noivo ia entregar a aliança lá, ficava lá, quem recebia não era a noiva, era o pai da noiva, ou então a mãe da noiva que recebia, a noiva morrendo de vergonha. E outra coisa, o namoro era a noiva, a moça de um lado, o namorado do outro e o pai no meio. É? Já pensou um negócio desse? E aí já viu, né? E aí não tinha esse negócio de rally rola, não tinha nada e tal, né? Ficava ali namorando ali, talvez ali um certo... Trocando os olhares. Trocando os olhares, casava e durava aí, né? Bodas de ouro, bodas de prata e tal, não sei o que, durava séculos, né? Hoje não, hoje tá assim, né? Se conhece até o que não deve. Antecipa tudo, né? Antes de namorar já tá antecipando tudo. Antecipa tudo, exatamente, né? A lua de mel é antes de casar, né? Essa é a realidade. Começou a namorar, já vai pra lua de mel. Aí quando chega no casamento já tá um enjoado da cara do outro. Tá enjoado. Quando sai da igreja é perigoso, já saiu um pro lado e outro pro outro. Já quebrando pau. Já sai quebrando pau, um pro lado e outro pro outro. Ou já namorar aí... Aí tá difícil, meu irmão. Era daqueles tempos que pra você sair tinha que pedir permissão pros pais? E outra coisa também, viu? Tão superficiais os casamentos, viu? Fica aí durante 1 ano, 2 anos, namoro, por exemplo, 3 anos, 4 anos, termina no dia que termina, menos de 15 dias depois já tá um com outro com outro. Não, já tá namorando, já pensando no outro. Se brincar, já tá namorando antes de terminar. Né? Então, assim, antes, quando tá namorando, é um choreiro pra cá, e meu amor, eu não fico sem tudo, não sei o quê. Terminou, meu irmão, já tá com outro na cara. Menos de 15 dias, menos de 10 dias. Isso se a Gaia não já comeu por conta antes de terminar, né? Tá complicado, meu amigo. O negócio tá complicado. Ô, meu irmão, vou te dizer um negócio, viu? Ai. Isso aí, segundo aí que diz a pesquisa, né? Segundo eu que diz a pesquisa, tá bom? Tinha outra coisa que eu queria comentar aqui, mas eu não tô lembrando do que foi. A respeito de relacionamento, foi? Era a respeito da pesquisa aí, mas já me fugiu da mente aqui, deixa depois, se eu lembrar eu trago. Olha, gente, você lembra que a gente falou essa semana aqui do caso daquela mulher trans que foi morta lá em Luiz Eduardo Magalhães? E que o rapaz pediu socorro à polícia, não sei o que, apresentou o corpo, né, que agiu em legítima defesa? Pois é, o acusado dessa mulher aí, conhecida como Rihanna, ele se tornou réu após investigações da Polícia Civil. Esse crime ocorreu lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia. Vamos atualizar aqui essa informação, olha. O Ministério Público da Bahia ofereceu denúncia contra o acusado da morte de Rihanna, ocorrida no município de Luiz Eduardo Magalhães no sábado 6. Em seguida, o Poder Judiciário acolheu a denúncia e decretou a prisão preventiva cumprida pela Polícia Civil nesta quarta-feira 10. As decisões ocorreram após conclusão do inquérito policial que indiciou o autor pelo crime de feminicídio. O titular do Núcleo de Homicídios da Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães, delegado Everton Damião, informou que a unidade ficará à disposição para qualquer diligência que seja requerida pela Justiça. Se houver necessidade, daremos continuidade com novas apurações deste caso para esclarecer ainda mais a trama criminosa por trás disso, informou, portanto, o delegado. O homem foi preso no município de Serrinha em uma ação que envolveu equipes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, de Barreiras, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o GAT Serrinha, e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com o coordenador regional de Barreiras, delegado Leonardo Mendes Júnior, a prisão aconteceu após reunir todos os elementos probatórios necessários para a consolidação do pedido da medida judicial. Priorizamos robustecer o procedimento com a finalidade de garantir a retirada do acusado do convívio social, tendo em vista que complementa os primeiros fatos e informações coletadas no início da ocorrência, informou, portanto, o delegado. Com o cumprimento da ordem judicial, o acusado foi conduzido a uma unidade policial, passará por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica e ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando a audiência de custódia que deve ocorrer nos próximos dias. Então tá aí, ele foi preso em Serrinha, viu? Foi preso em Serrinha, né? Ele se tornou réu após essas investigações da Polícia Civil. Então tá aí, foi preso lá em Serrinha, ok? Samuel Tadeu, tem bolo hoje? Ué. Eu pensei que vocês iam me dar bolo. Dia 5 de novembro, no meu aniversário, não trouxeram. Não? Não, dia 5 de novembro, nada, né? Aí, de lá pra cá, não teve outro aniversário não, né? Aí, quando chega hoje, 11 de dezembro, o senhor de aniversário, o senhor não traz bolo de novo? Ué, não trouxeram pra mim também? Ei, meu pai do céu, não tá difícil. Luciano, consegue aí, Luciano, um bolo aí, rapaz. Tá na hora, viu? Tá na hora. Tá bom? Olha... Vamos prosseguindo por aqui, falando agora de Ribeira do Pombal, né? Um suspeito de agredir a companheira foi preso em flagrante lá pela Polícia Civil,
né? As equipes da Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, né? Prenderam aí um flagrante nesta quarta 10 no município, um homem de 28 anos apontado como responsável pelos crimes de lesão corporal e dano contra a companheira no âmbito da Lei Maria da Penha. A vítima de 27 anos compareceu à unidade policial para denunciar o ocorrido. Conforme o depoimento, o casal envolveu-se em uma discussão motivada por ciúmes durante a madrugada. O suspeito exigiu a senha para acessar um aplicativo no celular da mulher e, após ter o pedido negado, utilizou o próprio aparelho telefônico para golpear o rosto da namorada. A agressão provocou ferimentos e a quebra da tela do dispositivo. Diante da denúncia, os investigadores iniciaram as buscas, né? Os investigadores iniciaram, as buscas e localizaram o suspeito em uma oficina mecânica no centro da cidade. O homem foi detido no local de trabalho e encaminhado para a formalização dos procedimentos. O autuado responderá pelos delitos de lesão corporal dolosa e dano no contexto da violência doméstica e familiar. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça. Então tá aí, né? O salário mínimo vai a R$ 1.621 em 2026, após reajuste confirmado pelo governo. O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou nesta quarta-feira 10 que o salário mínimo nacional passará a ser R$ 1.621 em 2026, representando um aumento de R$ 103 em relação aos atuais R$ 1.518. O novo valor começará a valer a partir de janeiro, sendo pago aos trabalhadores no salário de fevereiro. O reajuste correspondente a 6,79%, calculado com base no modelo de correção, que soma a inflação acumulada em 12 meses medida pelo INPC até novembro e acrescentou o real do PIB de 2 anos anteriores. Para o cálculo de 2026, foi considerado o desempenho da economia em 2024, quando o PIB registrou expansão de 3,4%. Contudo, a lei aprovada pelo governo em dezembro do ano passado instituiu um limite de 2,5% para o ganho real acima da inflação, conforme as regras do arcabouço fiscal. Assim, apesar de o PIB de 2024 ter crescido mais que isso, o adicional permitido ficou restrito a 2,5%, somando-se à inflação de 4,4% divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. Com essas diretrizes, o governo chegou ao valor final de R$ 1.621 para o salário mínimo em 2026. Detalhe, não refresca nada, viu? Não refresca nada. Se todo ano esse valor aí de aumento for R$100, R$103, R$100, R$103, não refresca praticamente nada, né? É claro que isso aí só praticamente é a correção mesmo, porque sinceramente não é o que fazia o governo anterior. Só corrigia pela inflação e pelo visto atual também, só mesmo pela inflação, e esses 2,5% aí do PIB, sinceramente é lamentável, né? Vergonhoso, R$ 1.621, infelizmente. Essa é que é a minha opinião, né? Mas, e outra coisa, viu? O mês no ano nem fechou ainda, quer dizer, não sabe qual vai ser a inflação do ano. Que a inflação do ano só vai sair depois que fechar dezembro, né? Ou seja, lá no dia 5 de janeiro, talvez e tal. E aí já estão anunciando antecipado esse salário de R$ 1.621 aí. Daqui até pagar o primeiro salário com aumento, porque vai ser ainda só em fevereiro, né? Quinto dia útil de fevereiro para quem trabalha em CLT e nos outros casos também só em fevereiro. Daqui até lá, as coisas já subiram 3, 4, 5 vezes ou 10 vezes. Quer dizer, já começa a tirar aí o aumento do salário antecipado praticamente. Então, sinceramente, eu vou te falar, é lamentável. O mais interessante, Luiz, é porque o salário dos senadores e deputados não tem teto, né? Não. Eles que estipulam o valor. Não, eles colocam lá o que eles querem. Tem um teto, na verdade, mas sinceramente, olha o teto dos caras. Sim, 40, 50, tem, né? 60 mil e tal, não sei o quê, né? E os bestas que pagam um salário mínimo aqui é quem sustenta essa zorra aí, essa zona. Né? Quem tá ganhando esses 1.518 aí, que vai ganhar 1.621 ano que vem, é quem sustenta essa galera lá de cima. E que fica se matando aqui, igual trouxa, igual besta. É Lula, é Bolsonaro, é Ciro, é não sei o que, quebrando os pau, um matando o outro, sendo que os caras não estão nem aí com o povo. Não estão nem aí. Né? E os palhaços que recebem R$1.518 quebrando o pau por causa de político, que tá lá nas mordomias lá, sustentado pelo povo. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Quieta. Ave Maria, é difícil, viu? Complicado. Servidor de Guanambi é o primeiro do município a ingressar em mestrado da Fiocruz na área da vigilância e controle de vetores. O agente de combate a endemias, Lucimário Júnior Borges, servidor público de Guanambi, alcançou uma conquista inédita para a saúde do município ao ser aprovado no mestrado profissional em vigilância e controle de vetores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
Esta é a primeira vez que um servidor da cidade ingressa na pós-graduação oferecida por uma das instituições científicas mais reconhecidas do mundo. Além da aprovação no processo seletivo, Lucimário também teve seu projeto de pesquisa aceito pela banca da Fiocruz. O estudo será voltado à vigilância popular da doença de Chagas e à capacitação dos profissionais que atuam na área. Formado em administração pela UNEB e especialista em gestão pela UFBA, o servidor afirmou que a aprovação representa um avanço pessoal e profissional. Não foi fácil chegar até aqui, estudei muito e enfrentei etapas desafiadoras, mas essa vitória é coletiva. Ela nasce da minha trajetória como ACE e do compromisso com a comunidade, declarou. As atividades presenciais serão realizadas no Rio de Janeiro e o conhecimento adquirido deverá fortalecer diretamente as ações de vigilância em Guanambi. O projeto desenvolvido pelo servidor busca aproximar as comunidades das práticas de controle do vetor, ampliar a rede de postos de informação de triatomíneos, o PITS, aprimorar a identificação de insetos suspeitos e qualificar as equipes que atuam na linha de frente do combate à doença. Rapaz, o cara é inteligente, hein, meu? O menino é inteligente, né? Aliás, diga-se de passagem, inteligentíssimo, viu? Então, parabéns para ele aí, muito sucesso, e a gente espera realmente que mais conhecimentos chegam, que ele traga mais conhecimento para as pessoas e que continue evoluindo cada vez mais e mais aí nessa busca incessante pelo conhecimento e pela informação, né? Agora essa próxima matéria é de muita importância, viu, Luiz? Vamos lá. CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e prevê jornada de 36 horas semanais. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, aprovou nesta quarta-feira, dia 10, o fim da escala 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso 6x1 e a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 36 horas semanais. Ambas as mudanças são sem redução salarial. Agora o tema segue para o plenário do Senado. A proposta de emenda à Constituição, PEC 148 de 2025, foi incluída na pauta da CCJ como matéria extra, sem aviso prévio e aprovada por votação simbólica, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A PEC foi relatada pelo senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, e relator explicou que a PEC reduz, já no primeiro ano após a aprovação do texto, a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Durante os 4 anos seguintes, haveria uma redução de 1 hora de trabalho por ano, até chegar às 36 horas semanais. São mais 150 milhões de brasileiros se beneficiarão com esta PEC, considerando os trabalhadores, considerando as famílias e considerando quem contrata também, porque vai movimentar a economia, vai mudar a realidade social desse país, disse Rogério Carvalho. Em seu parecer, o relator da CCJ argumentou que a jornada 6x1 está associada ao aumento dos riscos de acidentes em razão do cansaço, por diminuir a qualidade do trabalho e por causar danos à saúde, prejudicando o bem-estar do trabalhador. No Brasil, as redes sociais têm sido tomadas nos últimos meses por manifestações contrárias à jornada 6x1, consideradas exaustiva pelos trabalhadores. Nesse sentido, foi criado o movimento Vida Além do Trabalho, com o objetivo de alterar a legislação para assegurar o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, escreveu Carvalho em parecer. Luiz, na sua opinião, você acha que vai causar algum impacto na economia e, na sua opinião, vai abrir mais postos de trabalho? Abrir mais postos de trabalho vai, porque é aquela coisa, né? Se realmente aprovar, é claro, isso aí se torna lei, né? E principalmente entra na consolidação de leis do trabalho da CLT. Naturalmente as empresas terão que seguir, né? Como o trabalho ele tem que ser mantido, certamente elas irão contratar também. Irão contratar, né, mais funcionários. Ou também tem aquela questão, às vezes vai pagar mais para o funcionário ficar mais tempo na empresa, né? Tem essa questão. Mas pela CLT aí, certamente vai abrir, sim, acredito que novas vagas de trabalho. Agora aquela coisa, tem que ver o que está pensando o trabalhador e o que também estão pensando aí os empregadores, né?
aquela questão, vai realmente manter, vai ser cumprido certinho, claro, como eu já falei, que terá que ser cumprido certinho, né? De acordo com a CLT, uma coisa e outra. Mas e aí aquela questão, tem que se analisar toda essa questão, tem que se analisar todo o conjunto da obra e vamos ver se realmente passa, né? Vamos ver se realmente passa, porque no caso aí, fim do 6x1, agora vai ficar como? Porque não detalhou aqui também, né? Vai ficar 5x2? Porque o governo está querendo, a gente trouxe semana aqui dizendo que vai mandar o 5x2, o 4x3 não foi aprovado. Naturalmente, já era de se esperar trabalhar 4 dias e folgar 3. Trabalhar 5 e folgar 2, acredito que seja o mais provável que vai acontecer. Então tem que ver também, porque tem a jornada de 36 horas e essas 36 horas serão cumpridas de que forma? Né? Em 5 dias, em 3 dias, trabalhando seguidamente, como é que é? Então tem toda essa questão aí, vamos aguardar para ver como que vai ser. Eu acho que ainda vai ter muita coisa, muita discussão, na minha opinião, em torno desse debate aí, dessa escala, né, de trabalho. Então vamos aguardar para ver, mas querendo ou não, é uma conquista sim para a classe trabalhadora, né? Para a classe trabalhadora, tá bom? Vamos ver, presta atenção, quando eu ia comentar aqui sobre o empresariado, o que acha o empresariado e as empresas, vamos ver se eles não vão acabar também fechando as empresas, fechando as portas de algumas empresas, porque é aquela coisa, às vezes o cara tem um mercado, ele tá com 30 vamos colocar um exemplo, 30 funcionários, e aí reduz carga horária, ele vai ter que contratar mais 30, ele vai ter condições de contratar, ou ele decide fechar a empresa porque não tem condições de contratar mais funcionário. Então tem tudo isso, tem que ser colocado aí na balança. Na balança, entendeu? Mas eu acredito que vai ter aí muito debate em torno disso. Ainda vai, né, pro Senado, né? Exatamente, né? Tem aí o Senado, enfim, outras coisas, né? E aí já, na verdade, já foi aí a CCJ do Senado que aprovou e agora deve ir para a Câmara, né? Eu saio para o plenário do Senado, né? Exatamente, é isso mesmo. Então tá aí, né? Tá ok? Então tem toda essa questão, vamos aguardar para ver, né? O que vai ter ainda em volta dessa questão, dessa temática, desse debate, agora, envolvendo essa carga horária de trabalho. Viu, Luiz? Desculpe a interferência, a palavra. Tem aquela questão, né? Se contrata mais dinheiro vai girar no comércio, né? Sim, naturalmente, entendeu? Porque a gente sabe que tem muitas empresas aí que tem funcionário realizando trabalho de 2. Essa é que é a realidade, né? Então, lucrando muito em cima das costas do funcionário. E ela tem a obrigação de contratar mais. O comércio vai vender mais. Isso, agora é aquela coisa, tem que ver também, porque às vezes ela vai contratar mais, não é porque o cara está trabalhando muito, é porque ela precisa da presença dele os 6 dias da semana, vamos colocar assim, né, e tal, e por aí vai. E aí ela vai contratar, e aí como é que vai ser? Vai contratar realmente pelo mesmo valor? Vai contratar abaixo do valor? E por aí vai contratar meio período? É uma empresa que tem mais de 10 funcionários. Você tá entendendo? Então, tem que ver toda essa questão, então eu acredito que ainda vai ter muito debate em torno disso aí. Vamos aguardar para ver. Vamos lá pro nosso WhatsApp, 7734441043. Deixa eu mandar um abraço aqui a Luzinete, ela que tá dizendo boa tarde, bancada. E também deixa eu mandar um abraço aqui também para a Floriza, ela tá morrendo de rir aqui. Vamos lá com os áudios agora. Bom dia, aqui quem fala é a Valdereza da Figura do Batista, e sobre a condução de hoje, você está falando aí, o dinheiro não traz felicidade, né? Para a saúde, ele é bom, né? Assim, precisa, né? Porque sem o dinheiro a gente não é nada, né? Já. Mas, assim, tem modo de doença que dinheiro não compra nada, né? E para ajudar um necessitado, tiver isso doente, foi no programa de Janilson, não foi não? Já passou essa aqui? Então vamos para outra participação aqui, deixa eu ver. Tá parecendo que foi na enquete dele. Foi na enquete? Boa tarde, amigos. Luiz, chorando de rir com você aqui, como é que é? Meu amor, não fico sem você? Desse jeito. É um nojo. Rapaz, eu sou divorciado há mais de 10 anos. Eu fiquei casado 10 anos e mais de 10. Já faz uns 12 anos que eu sou divorciado. A vida a 2 não é fácil, não, bicho, é difícil. Eu não sou contra casamento, mas é difícil a vida a 2. Na sua vez, ninguém avisou, né? Não precisa avisar ninguém mais, não. Pois é. Temos mais aí. Ô Marcão, um abraço. O Marcão tá em São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Eu também não sei se ele tá em São Paulo ou se não. Uma hora tá em São Paulo. Daqui a pouco posta a foto que tá no avião. Pensa que não tá nos Estados Unidos, tá não sei aonde. O homem, eu vou te falar, o homem não para não, viu? Tá louco. Temos mais, hein? Temos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Samuca. Estou vendo aqui o jornal e vendo a opinião de vocês aí
Sim. Eu também concordo com você. Agora só tem uma coisa. Esse Brasil nosso muda muita coisa, mas às vezes não consegue assim botar uma fiscalização para corrigir para A e B, né? Porque eu vejo aí cidades e cidades, muitas coisas não funcionam bem porque não tem uma fiscalização para corrigir para A e B. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que precisa isso também, né? Concordo plenamente, viu? Concordo plenamente, meu amigo. Essa Laudomiro aí tá aparecendo, né? É o Thor Jardineiro? Ah, é o Thor Jardineiro. Ô, Thor, um abraço, viu? Um abraço pra você aí. Infelizmente é a pura realidade, né? É a pura realidade. E outra coisa, a fiscalização que tem, eles fazem de tudo pra poder barrar. Não viu a Polícia Federal agora? Pra poder, então estavam criando um projeto aí pra poder a Polícia Federal investigar, tinha que pedir bênção pros chefes de executivo nacional, estadual do município. Ah, tem uma investigação aqui, não. Tem autorização do prefeito, do governador, não sei de que, isso e aquilo. Palhaçada, quer dizer, em vez de dar autonomia pra Polícia Federal pra poder investigar, porque investigando já não dá conta de tanta falcatrua nesse país. Agora imagine se não tiver investigação. Aí pediu a Polícia Federal para poder investigar, tem que pedir autorização, fulano, beltrano, então tá igual a PEC da safadeza lá, que queria votar para poder, não, eu não posso ser investigado. Blindado. Não sei o quê. Moço, é o país, é o Brasil. Aqui não é pra amadores não, meu irmão. Aqui não é pra amadores não. Você não vê como é que é? Quando foi para votar? Quando foi para votar aquela PEC lá, o projeto lá do teto de salário dos enfermeiros, foi uma dor de cabeça dos infernos. Ah, que não tem dinheiro, que não tem não sei o que não tem recurso e tal, mas pra eles não falta recurso. Porque pro povão, nada, né? Pra eles, tudo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pode seguir aí, Cosmar. Vamos lá. Aprovados em concurso da Guarda denunciam contratações irregulares pela Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Candidatos aprovados no concurso público da Guarda Civil Municipal de Bom Jesus da Lapa denunciaram ao Ministério Público da Bahia supostas irregularidades na contratação de servidores temporários para exercer funções previstas no certame. A gestão municipal é comandada pelo prefeito Eulis Ribeiro. Os candidatos relatam que, mesmo após a realização do concurso em 2024 e a divulgação dos resultados, diversos cargos destinados ao provimento efetivo estariam sendo ocupados por contratados temporários. Os denunciantes afirmam que esses profissionais estariam desempenhando atividades típicas da Guarda Municipal, o que, para eles, caracteriza afronta ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que determina o ingresso por concurso público para funções permanentes. A denúncia aponta ainda possível enquadramento no artigo 328 do Código Penal, que trata da usurpação de função pública. Para os autores, permitir que trabalhadores temporários exerçam atribuições típicas da Guarda Municipal, enquanto os aprovados permanecem aguardando a convocação, configura violação legal e preterição comprovada, né? Preterição comprovada. No documento encaminhado do Ministério Público, os denunciantes solicitam a abertura de processo administrativo para apurar as supostas irregularidades, além da expedição de recomendações para que todos os contratos temporários vinculados à função de guarda municipal sejam anulados. Eles pedem também que o município promova a nomeação e posse dos aprovados assim que o concurso seja formalmente retomado e homologado. Outro pedido encaminhado à promotoria solicita celeridade na apuração e reforça a necessidade de afastamento imediato dos temporários que ocupam os cargos citados. Os candidatos afirmam que a atual situação causa prejuízo direto aos concursados que dedicaram tempo e recursos para participar de um processo seletivo público e agora se veem impedidos de assumir suas funções. Os denunciantes destacam que a segurança pública municipal deve ser exercida exclusivamente por servidores legalmente investidos no cargo conforme determina a legislação. Para eles, a intervenção, né? Portanto, a intervenção dos órgãos de controle é fundamental para restabelecer a legalidade e garantir transparência nas ações da administração municipal. Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa e o prefeito Eulis Ribeiro não haviam se pronunciado sobre as denúncias. E aí? E agora? Mas aqui é aquilo que a gente fala. Fazem o concurso, mas para deixar o povo lá sem ser contratado.
fazem o concurso, mas não contratam, né? Tem que chamar realmente quem não tem concurso para poder fazer de cabresto, né? Mandar para onde quer mandar, levar para onde quer levar, fazer, humilhar, não sei o quê, pisotear em cima, né? Fazer gato de sapato. E quando chegar na época da política, dizer: tem comício hoje, se você não for, você tá no olho da rua. É a pura realidade, né? Concursado tem mais direitos e tal, uma coisa ou outra, e aí o cara contratado. Rapaz, é complicado, viu? É complicado, isso lá em Bom Jesus da Lapa, né? Então o pessoal aí da guarda, né, trazendo aí, fazendo essas denúncias que são sérias aí, portanto, contra a prefeitura lá de Bom Jesus da Lapa. Vou trazer uma matéria aqui. Sinceramente, eu não sei não, viu? Pela terceira vez, capitão da PM é preso em operação que investiga suposta venda de armas para facções na Bahia. O capitão da Polícia Militar da Bahia, Mauro Grunfeld, foi preso na manhã de quinta-feira, desta quinta-feira 11 em Salvador, durante a mega operação Zimmer. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e crimes violentos. O oficial já havia sido detido em maio e julho de 2024 por suspeita de vender armas para uma facção que atua no estado. A defesa do policial não foi localizada. O espaço segue aberto. Ao todo, 39 pessoas foram presas na ação, que também ocorre em Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. A ofensiva é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, com apoio de policiais militar, né, das polícias Militar Federal e o Departamento de Polícia Técnico, DPT. Cerca de 400 agentes participam da operação. De acordo com a Polícia Civil, mais de 90 mandados judiciais estão sendo cumpridos contra integrantes dos núcleos operacional, logístico e financeiro da organização criminosa. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$100 milhões e o sequestro de bens dos investigados. Uma complexa associação criminosa foi identificada no curso das apurações. Ela é responsável pelo abastecimento, produção e apuração de entorpecentes, além de utilizar pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita de valores, movimentados, informou a Polícia Civil. As ações envolvem equipes dos departamentos de inteligência policial, repressão ao narcotráfico, DENARC, homicídio de proteção à pessoa, DHPP, Polícia Metropolitana, DEPOM, Polícia do Interior, DEPIM, proteção à mulher e pessoas vulneráveis, né, MDP, MCV, além de coordenadorias CORE e COPJ. Também participam, né, a Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Polícia Militar, Polícia Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP. Agora eu só tenho uma coisa para dizer aqui: se o cara foi pego pela terceira vez, significa o que, seu Samuel Tadeu? Aí é complicado, viu? Não. Já tá dizendo aí no título da matéria. Pela terceira vez, um capitão da PM foi preso em operação que investiga suposta venda de armas para facções na Bahia. Significa que prendeu a primeira vez, o que aconteceu? Vendeu de novo. Soltou. Prendeu a segunda vez, o que aconteceu? Prendeu de novo. Soltou. Soltou. E depois... Prendeu a primeira, soltou. Prendeu a segunda, soltou. E agora foi preso pela terceira vez. Não sei quanto tempo vai ficar lá. Porque aqui é o seguinte: prendeu 3 vezes e contando. Aí vai prender a quarta e contando. E a quinta e contando. Eu quero saber o seguinte: se fosse um ladrão de galinha, será que estava solto? Porque eu já vi pessoas aí, Brasil e fora, lembrando que furto, roubo, não importa a quantidade de furto ou roubo, é o mesmo. Quem tem coragem de roubar R$1 rouba R$1 milhão. Mas o cara, às vezes, porque o filho tá morrendo de fome em casa, não tem um pão aí pra poder dar pro filho, não tem um arroz, ele entra no mercado e furta 1 quilo de arroz. Já teve casos de ter aí habeas corpus negados até pelo STF. Aí o cara tá fornecendo armas na Bahia. É a terceira vez que é preso. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Dá pra acreditar num país sério desse jeito aqui? Esse é o Brasil, né? Meu irmão, é a terceira vez que o cara é preso. Terceira vez. Eu vou falar o que mais? É difícil, viu? TCM concede cautelar e suspende contratações de temporários em Barra do Choça. Os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia ratificaram medida cautelar concedida inicialmente de forma monocrática pelo conselheiro substituto, o Antônio Carlos da Silva, e que determinou ao prefeito de Barra do Choça
o Oberdan Rocha Dias, que se regularize no prazo de até 120 dias a situação dos servidores temporários contratados sem o prévio indispensável processo seletivo. Também foi determinado que o gestor se abstenha de realizar a contratação de pessoal sem o devido cumprimento das normas constitucionais relacionadas à investidura em cargos públicos e das regras estabelecidas pela própria prefeitura, exceto excepcionalmente para cargos que exijam profissionais que prestem serviços essenciais, a exemplo daqueles relacionados à área médica. O termo de ocorrência com o pedido de medida cautelar foi apresentado pela 5ª Inspetoria Regional de Controle Externo e também do TCM, e tratou de irregularidade na contratação e pagamento de prestadores de serviços, pessoa física, em substituição à contratação de servidores mediante ao devido concurso público no período de janeiro a junho de 2025. Segundo auditores da IRCE, foi observado um aumento desproporcional nas despesas com prestação de serviços de pessoais físicas e desde o exercício de 2021, sendo registrado entre janeiro e julho, aliás, em junho de 2025, 1.742 processos de pagamento e prestadores de serviços, perfazendo o valor de R$7.911.085,17. Esses pagamentos se deram de forma recorrente a diversos prestadores de serviços para funções contínuas, não eventuais, como características de subordinação dos contratos, a exemplo de auxiliar administrativo, recepcionista, vigilante, engenheiro, mestre de obras, eletricista, pedreiro, servente, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista, entre outros. O conselheiro substituto Antônio Carlos da Silva, relator da matéria, ao deferir a cautelar, afirmou que a contratação de servidores deve ser feita sempre por concurso público e que a contratação temporária, quando é necessária, deve ser obrigatoriamente antecedida pela realização do processo seletivo simplificado, vez que tal procedimento é indispensável para assegurar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Ressaltou que o fato é ainda mais grave, já que não foram localizados registros de recolhimento das contribuições previdenciárias referente aos referidos prestadores, o que compromete a conformidade fiscal previdenciária da despesa e pode culminar futuramente em dano ao erário municipal, seja pela constituição de débitos previdenciários, seja também pela responsabilização financeira decorrente ao vínculo da natureza trabalhista irregularmente estabelecido. E, por fim, sustentou que a adoção dessa forma precária de contratação pode ter resultado na dissimulação do índice de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto porque os pagamentos realizados a título de prestação de serviço, quando destinados à execução de funções típicas e permanentes da administração, deve compor o cálculo do referido indicador. Então tá aí, o TCM concedeu então essa cautelar aí, né? Essa medida cautelar, e suspender essas contratações aí de temporários lá no município de Barra do Choça. É claro que mesmo em situações de temporários, dependendo da situação, precisa também do processo seletivo, né? Então tá aí o TCM advertindo toda essa situação aí, suspendendo aí as contratações de temporários, viu? A gente tava falando antes aqui, né? Sobre temporários. Tem gente que tá inchando aí a folha de pagamento do município, né? Então, realmente os órgãos de controle, né? As cortes de contas, né? Dizendo estamos de olho, estamos atentos e tal, enfim. Então tá aí mais uma decisão do TCM da Bahia. Polícia Federal desarticula esquema que fraudava a biometria de idosos e desviava valores de contas na Bahia. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira 11 a operação Mimetismo, destinada a desmontar um grupo criminoso responsável por fraudes bancárias que utilizavam a falsificação de biometria para imitar clientes idosos
principalmente titulares de contas com altos valores e pouca movimentação. A investigação começou após a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude, a CEFRA, da Caixa Econômica Federal, identificar irregularidades no cadastramento de biometria facial e digital em contas de pessoas com mais de 100 anos. A partir desses registros fraudulentos, o grupo realizava movimentações indevidas e saques expressivos, gerando prejuízo potencial superior a R$1 milhão apenas em contas mantidas na Bahia. O esquema consistia em cadastrar biometria falsa em agências da Caixa no Pará, utilizando pessoas mais jovens para se passarem pelos verdadeiros correntistas. Após a inserção nos dados, os criminosos efetuavam saques em lotéricas e transferiam o dinheiro para contas vinculadas ao grupo. A Polícia Federal, identificou que parte dos envolvidos era formada, portanto, aí por empregados, empregados recém-contratados da instituição financeira, que se aproveitavam do acesso privilegiado para facilitar as fraudes. Até o momento foram identificadas cerca de 20 contas fraudadas em agências da Caixa nas cidades baianas de Guanambi, Salvador, Serrinha, Eunápolis, Feira de Santana, Castro Alves, Cachoeira, Euclides da Cunha, Conceição do Coité e Itamaraju. A operação cumpre 2 mandados de suspensão do exercício de função pública contra empregados da Caixa e 3 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Belém, no Pará e Dom Eliseu, também no Pará, além do bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados com o objetivo de descapitalizar o grupo. As medidas foram autorizadas pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Paragominas, no Pará. O nome mimetismo faz alusão à técnica de camuflagem, presente na natureza, representando a estratégia dos criminosos ao assumir identidades falsas para dificultar a ação policial. Os investigados responderão por furto mediante fraude, associação criminosa e demais crimes previstos na legislação penal. Até em Guanambi tinha vítimas, tá vendo? E sempre com idade aí com mais de 100 anos, A maioria das vezes. Brincadeira, rapaz, um negócio desse? Coisa de louco, hein? CCJ da Alba dá aval à indicação de Otto Filho para o TCE após sabatina discreta. A manhã desta quarta-feira 10 em Salvador foi marcada por uma sessão rápida e sem sobressaltos da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia. Os deputados aprovaram por unanimidade a indicação do deputado federal Otto Alencar Filho, do PSD, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, após uma sabatina descrita pelos próprios parlamentares como tranquila. A votação ocorreu, de forma sigilosa em cédulas físicas. O relatório que subsidiou a indicação foi elaborado pelo deputado estadual Vitor Bonfim, do PV. A tendência de um rito sem grandes questionamentos já era esperada, uma vez que Otto Filho chegou à CCJ com apoio consolidado, tanto da base governista quanto da oposição. Durante a sabatina, o parlamentar destacou sua passagem pela presidência do Desem Bahia, da Desem Bahia, citando a adoção de medidas rígidas na gestão e o diálogo constante com órgãos de controle. Ele lembrou a reestruturação interna da agência, a demissão de funcionários não concursados e a implementação de sistemas de produtividade. Ações tomadas entre 2015 e 2018, período de crise no setor financeiro. Otto Filho também foi questionado sobre a relação futura entre o Tribunal de Contas e a Assembleia. Defendeu a aproximação institucional e afirmou que pretende atuar orientando os gestores antes de julgá-los de forma precipitada. Reforçou ainda a necessidade de fortalecer a Escola de Contas para capacitação de agentes públicos. Com a aprovação da CCJ, o nome do deputado segue agora para votação no plenário da Alba, prevista para a próxima terça, dia 16, novamente em votação secreta. Se confirmado, o resultado será enviado ao governador Jerônimo Rodrigues, do PT, para sanção. Participaram da votação na comissão os deputados Euclides Fernandes, do PT, Fabiola Mansur, do PSB, Felipe Duarte, do PP, Hassan, do PP, Sandro Regis, do União, Vitor Bonfim, do PV e Tiago Correia, do PSDB. Então tá aí, eu achei muito interessante aqui essa parte que diz o seguinte, que ele recebeu aqui, teve um apoio consolidado tanto da base governista quanto da oposição. É bom isso, Legal quando você tem uma aprovação, e essa aprovação não é só
de quem tá do seu lado, de quem tá apenas no seu time, né? Às vezes quem tá no time adversário também pode reconhecer as qualidades de uma pessoa realmente que tem aí grande competência, né? Então, parabéns aí, vamos aguardar então, portanto, aí os próximos passos aí dessa indicação, né? Dessa indicação lá ao TCE da Bahia, ok? Com essa informação, a gente vai encerrando por hoje. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tá ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Mais informações é só você entrar lá no nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Samuel Tadeu, aniversariante do dia, grande abraço para você, uma excelente tarde, para você que tá em casa, um grande abraço e até amanhã. Muito obrigado, Luiz, uma boa tarde para vocês, amigos ouvintes, e eu estou de volta logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.